Você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia ver o quê? Como se houvesse uma guerra acontecendo bem na sua frente, mas com os olhos fechados. E você nem sabia que estava perdendo? Eu sei exatamente como é essa sensação. Só que no meu caso, eu não estava do lado de fora dessa guerra. Eu estava dentro dela. Do lado mais perigoso que existe. Eu era uma das peças que o inimigo usava para destruir vidas, famílias, destinos. Eu tinha poder, eu tinha conhecimento, eu tinha acesso a coisas que a maioria das pessoas nem acredita que existem. E por muito tempo, eu achei que isso era força. Mas existe uma coisa que ninguém me contou quando eu estava naquele mundo. Existe um segredo que o inimigo guarda com todo o cuidado. Porque se o povo de Deus descobrir, tudo muda. Um segredo que transforma o cristão comum em uma ameaça real para as trevas. Um segredo que eu aprendi do jeito mais difícil e mais doloroso possível, depois de atravessar um caminho que quase me custou a alma. Hoje eu vou revelar esse segredo, e eu preciso que você entenda que o que eu vou contar não é teoria, não é religião, não é tradição. É experiência. É cicatriz. É prova viva do que acontece quando a luz de Deus entra onde o inimigo jurou que nunca chegaria. Existe uma forma de jejum que abre os olhos espirituais de uma maneira que vai além de tudo que você já ouviu falar. Não é um ritual, não é magia, não é fórmula. É uma chave que Deus colocou na Bíblia há milênios e que pouquíssimas pessoas ousam usar de verdade. Quando você pratica esse jejum com o coração certo, Deus começa a revelar o que está escondido. Planos, armadilhas, raízes, segredos que o inimigo trabalhou anos para manter no escuro. E eu sei disso porque antes de conhecer essa chave do lado da luz, eu a conheci do lado das trevas. Se você está passando por uma situação que não tem explicação, se sente que existe algo travando sua vida, seu casamento, sua saúde, sua família, e você não consegue identificar de onde vem, este vídeo foi colocado no seu caminho hoje, por uma razão. Escreva nos comentários agora. Eu creio no poder da oração. Porque esse simples ato já é uma declaração de guerra contra aquilo que tenta permanecer escondido na sua vida. Fique até o final. O que eu vou revelar pode mudar completamente o rumo da sua história. Eu não cheguei até aqui por acaso. E antes de continuar, eu preciso que você saiba quem está falando com você. Porque o que eu vou compartilhar exige que você entenda de onde eu vim. Eu nasci em uma família que vivia mergulhada no mundo espiritual. Não do lado de Deus. Do outro lado. Desde criança eu via coisas que outras crianças não viam. Ouvia vozes que vinham de lugares que não existiam, para os olhos comuns. Fui introduzida, ainda muito nova, em práticas que hoje eu reconheço como portais para o mundo das trevas. Aprende a usar objetos, palavras, rituais. Aprendi que o mundo espiritual respondia às minhas ações. E isso me deu uma sensação de poder que eu nunca havia sentido antes. Com o tempo, fui avançando. Fui iniciada em níveis que a maioria das pessoas jamais imagina que existem. Eu tinha acesso a informações sobre pessoas que eu nunca havia encontrado. Eu sabia de situações antes que elas acontecessem. Eu participava de encontros que aconteciam em dimensões que o olho humano não alcança. Eu era consultada, respeitada, temida. Por fora, eu parecia uma mulher comum. Trabalhava, me relacionava, vivia no meio da sociedade. Mas por dentro, e nos bastidores da minha vida, eu estava conectada a uma rede espiritual de destruição. Eu fui instrumento de separação de casais. Eu participei de rituais que colocavam doenças em pessoas. Eu ajudei a bloquear vidas, a fechar caminhos, a lançar maldições sobre famílias inteiras. E eu sabia o que estava fazendo. Essa é a parte que mais me pesa até hoje. Eu não era ingênua. Eu sabia. E eu continuava. O que eu não sabia era o preço real que eu estava pagando. Porque, no mundo das trevas, nada é de graça. Cada poder que você recebe, você entrega algo em troca. Às vezes é sua saúde, às vezes é sua paz. Às vezes são as pessoas que você ama. Às vezes, é a sua própria sanidade. Eu fui pagando esse preço em parcelas que eu nem percebia. Até que um dia, o peso ficou grande demais para carregar. Foram anos dentro desse mundo. Anos que deixaram marcas profundas na mim, mas em pessoas que cruzaram o meu caminho naquele período. E é exatamente por isso que hoje eu não consigo ficar em silêncio. Já faz mais de uma década que o Senhor Jesus me encontrou no fundo daquele poço. E desde então,
A minha vida se tornou uma missão. Não tenho título. Não tenho cargo. Não estou aqui para impressionar ninguém. Estou aqui porque eu conheço o inimigo por dentro. Eu sei como ele pensa. Eu sei o que ele teme. Eu sei quais são as armas que ele mais quer manter longe do povo de Deus. E uma dessas armas é exatamente o que eu vou falar hoje. A credibilidade que eu trago não vem de um diploma teológico. Vem de cicatrizes. Vem de noites que eu passei chorando no chão pedindo a Deus que me libertasse de coisas que eu mesma havia convidado para dentro de mim. Vem de batalhas espirituais, que quase me destruíram depois que me converti. Porque o inimigo não aceita perder uma peça sem reagir. Hoje, eu caminho em liberdade, mas essa liberdade custou muito. E é por isso que eu levo esse chamado tão a sério, porque eu sei o que está em jogo. Eu sei o que existe do outro lado, e eu sei que o jejum de revelação, praticado com fé e com o coração entregue a Deus, é uma das ferramentas mais poderosas que um filho de Deus pode ter nas mãos. Você vai entender o porquê. Continue assistindo. Existe um momento na vida de certas pessoas em que o véu entre o mundo visível e o invisível se rasga. E quando isso acontece, nada volta a ser como era antes. Para mim, esse momento aconteceu ainda jovem. Mas não foi um momento bonito. Não foi uma visão celestial. Não foi um anjo de luz descendo com uma mensagem. Foi algo perturbador, visceral, que me deixou com o coração acelerado e uma certeza fria no peito de que o mundo que eu conhecia era apenas uma camada fina sobre algo muito mais profundo e muito mais perigoso. Eu estava participando de um ritual noturno com outras pessoas do grupo ao qual eu pertencia. Era uma prática que eu já havia feito antes, mas naquela noite algo foi diferente. As vozes que normalmente chegavam suaves, quase como sussurros, vieram com uma intensidade que eu nunca havia experimentado. Eu comecei a ver camadas. É a única palavra que eu consigo usar para descrever, como se a realidade tivesse camadas, e de repente eu estivesse enxergando todas ao mesmo tempo. Eu vi entidades que se moviam entre as pessoas, sem que elas percebessem. Vi correntes invisíveis, ligando certas pessoas a lugares, a objetos, a outras pessoas. Vi o que eu chamaria hoje de sombras com intenção. Presenças que não eram aleatórias, que tinham propósito, que se alimentavam de algo. Naquele momento eu não interpretei isso como algo maligno. Eu interpretei como iluminação, como se eu tivesse finalmente alcançado um nível espiritual mais elevado. E essa é exatamente a armadilha mais sofisticada que o inimigo usa. Ele não chega com cara de monstro, ele chega com cara de sabedoria. Nos meses seguintes, eu aprofundei as práticas. Aprendi que o jejum era uma das ferramentas mais poderosas para ampliar essa visão. Mas o jejum que eu praticava naquele tempo não tinha nada a ver com entrega. Deus era um jejum de esvaziamento para preenchimento. Eu me esvaziava fisicamente. Ficava dias sem comer, às vezes sem beber. Me isolava em ambientes preparados com elementos rituais. E nesse estado de fraqueza extrema, eu me abria para receber o que viesse. E coisas vinham, informações sobre pessoas que eu nunca havia encontrado. Nomes, situações, segredos que ninguém havia me contado. Eu chegava até estranhos e revelava detalhes íntimos de suas vidas, com uma precisão que os deixava em choque. Alguns choravam, outros ficavam com medo. Muitos passavam a me seguir, a me consultar, a me obedizer. E eu alimentava aquilo achando que estava exercendo um dom, mas havia um detalhe que eu escolhia ignorar. Cada vez que eu usava essas informações para manipular situações, para direcionar pessoas para influenciar resultados, algo dentro de mim ficava mais pesado. Não era culpa no sentido comum. Era como se uma parte de mim fosse sendo consumida. Como se eu estivesse sendo drenada por dentro. Enquanto por fora, parecia cada vez mais poderosa. Eu vi famílias se destruírem por causa de palavras que eu pronunciei em rituais. Vi casamentos desmoronarem, negócios fecharem, pessoas adoecerem logo após serem alvo de práticas que eu ajudei a executar. E eu mesma me convencia de que aquilo era neutro, de que era apenas energia, de que o mundo espiritual simplesmente respondia às intenções. Essa era a maior mentira que eu carregava. O mundo espiritual não é neutro. Nunca foi. Existe luz e existe trevas. Existe construção e existe destruição. Existe libertação e existe escravidão. E eu estava, voluntariamente, trabalhando para o lado que destrói. O ponto de virada não veio de forma gloriosa. Veio de uma quebra total. Uma noite,
Após um ritual especialmente intenso, eu me vi no chão da sala, tremendo, com uma sensação de terror absoluto, que eu não conseguia explicar. As mesmas vozes que antes pareciam guias, começaram a mostrar uma face diferente. Não de sabedoria, de ameaça. Foi como se uma máscara caísse. Eu percebi naquele momento que nunca havia estado no controle, que tudo que eu achava que era poder, era na verdade uma coleira. Eu não comandava nada. Eu era usada. E as entidades que eu havia alimentado por anos com rituais, com jejuns, com sacrifícios, agora se sentiam no direito de exigir mais do que eu estava disposta a dar. Foi o começo do fim daquela vida, e também o começo de uma busca desesperada por algo que eu nunca havia encontrado naquele mundo. Uma saída real. Uma libertação verdadeira. E foi nessa busca que eu encontrei o jejum, de uma forma completamente diferente. Não como instrumento de manipulação, mas como instrumento de revelação vinda de Deus. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque se você chegou até aqui, algo dentro de você está buscando essa abertura. E Deus está ouvindo. Depois daquela noite no chão, algo em mim havia mudado de forma irreversível. Eu não conseguia mais fingir que estava bem. Não conseguia mais sustentar a performance de poder que eu havia construído por anos. Por dentro, eu estava em ruínas. E o mais aterrorizante era que eu sabia demais sobre o mundo espiritual para me enganar com respostas fáceis. Eu sabia o que existia lá fora. Eu sabia o que me perseguiria se eu tentasse sair. Eu havia visto o que acontecia com pessoas que abandonavam aquele mundo sem proteção real, mas eu também sabia que ficar era impossível. Foi nesse estado de desespero absoluto que uma mulher cruzou o meu caminho. Ela não tinha aparência de religiosa, não carregava a Bíblia debaixo do braço, não usava roupa de culto, não tinha aquele ar de superioridade espiritual que eu havia aprendido a identificar e a desprezar. Ela era simples, direta, e havia algo nela que eu reconheci imediatamente, não com os olhos, mas com aquela parte de mim que havia passado anos treinada para perceber o mundo invisível. Havia luz nela, uma luz que não era dela. E eu sabia, com toda a minha experiência nas trevas, que aquilo não era coisa humana. Ela não me pregou, não me entregou um panfleto. Ela simplesmente olhou para mim com uma calma que me desarmou completamente e disse uma frase que eu carrego até hoje. Disse que o que estava me prendendo tinha nome, tinha endereço, e que alguém já havia pagado o preço para que eu saísse dali. Eu não me converti naquele dia, mas uma semente havia sido plantada. Nas semanas seguintes, eu comecei a buscar, não de forma aberta, porque eu ainda tinha medo das consequências. Eu buscava em silêncio às escondidos, como alguém que faz algo proibido. Comecei a ler trechos da Bíblia que eu sempre havia descartado como ingenuidade religiosa. E cada trecho que eu lia provocava em mim uma reação que eu não esperava. Não era conforto imediato, era confronto. Era como se cada palavra iluminasse um canto escuro dentro de mim que eu havia aprendido a ignorar. E então, veio o momento que mudou tudo. Numa madrugada, sem planejamento, sem ritual, sem preparação especial, eu me ajoelhei no chão do meu quarto. E pela primeira vez, na minha vida, eu orei sem agenda, sem pedir poder, sem buscar informação, sem tentar manipular nada. Eu simplesmente disse, com a voz trêmula e o coração partido, que se o Deus da Bíblia era real, que se Jesus era quem diziam que era, que eu precisava que ele me mostrasse, porque eu estava destruída por dentro, e não havia mais nada que eu pudesse fazer por mim mesma. O que aconteceu nos minutos seguintes, eu nunca havia experimentado em todos os meus anos no mundo espiritual. Não foi uma voz trovejante, não foi uma visão espetacular, foi uma presença que preencheu o quarto, de uma forma que eu não consigo descrever com precisão, porque a linguagem humana não dá conta. Era quente, era limpa, era absolutamente diferente de tudo que eu havia sentido antes, porque tudo que eu havia experimentado nas trevas, mesmo quando parecia poderoso, deixava um resíduo, um peso, uma sujeira que ficava. Aquilo não deixou resíduo nenhum. Deixou paz. E então veio a revelação, não em palavras audíveis, mas em uma clareza repentina, que tomou conta da minha mente como uma luz, sendo acesa num quarto que havia ficado escuro por décadas. Eu comecei a ver, com uma nitidez absoluta, tudo o que havia acontecido na minha vida desde o início, não apenas os fatos,
mas as camadas por trás dos fatos, os momentos em que portais haviam sido abertos, as decisões que haviam me afastado de uma proteção que eu nem sabia que existia. Os laços que haviam sido formados, sem que eu compreendesse as consequências reais. E mais do que isso, eu vi o quanto havia sido enganada. Cada entidade que se havia apresentado como guia, como mestre, como protetor, eu vi naquele momento pelo que realmente eram, não mestres, não guias, parasitas. Seres que haviam se alimentado da minha entrega, da minha devoção, do meu sofrimento, por anos, que haviam me dado migalhas de poder, para me manter presa. Que haviam distorcido minha percepção da realidade, de forma tão sofisticada, que eu havia defendido minha própria prisão, como se fosse liberdade. Eu chorei naquele chão por horas. Mas não era um choro de desespero, era um choro de quem finalmente enxerga a verdade, depois de anos vivendo dentro de uma mentira cuidadosamente construída. Nos dias seguintes, eu entrei num período de jejum, que não foi planejado, de forma intelectual. Foi uma resposta instintiva do meu espírito a tudo que havia sido revelado. Eu precisava de mais luz, eu precisava que Deus continuasse abrindo o que havia ficado fechado por tanto tempo. E foi nesse jejum, feito com o coração completamente entregue, sem agenda, sem barganha, apenas com o pedido sincero de que Deus revelasse o que ainda estava oculto, que as coisas começaram a se desdobrar, de uma forma que me deixou sem fôlego. Sonhos começaram a acontecer. Não os sonhos confusos e fragmentados que eu havia experimentado nas práticas das trevas, onde as imagens chegavam misturadas com distorções e mensagens, que precisavam ser interpretadas por quem controlava o sistema. Eram sonhos claros, nítidos, com começo, meio e fim, como se Deus estivesse me mostrando um filme de cenas que eu precisava entender. Em um desses sonhos, eu vi uma mulher que eu havia prejudicado anos antes, por meio de um ritual. Eu havia participado de uma prática pedindo que o casamento dessa mulher fosse destruído. E havia funcionado. O casamento tinha acabado. Eu sabia disso. O que eu não sabia era o tamanho do rastro de destruição que havia seguido depois. No sonho, eu vi os filhos dessa mulher crescendo dentro de uma dor que havia começado naquele ritual. Vi como aquela ferida havia se espalhado por gerações dentro daquela família. Eu acordei daquele sonho com o peso do que havia feito de uma forma que eu nunca havia sentido quando estava dentro do mundo das trevas. Porque lá, a destruição era abstraída, era ritual, era energia, era resultado. Aqui, Deus estava me mostrando rostos, estava me mostrando a dor real de pessoas reais, e então, veio a parte mais difícil da revelação. Deus não me mostrou aquilo para me condenar. Ele me mostrou para que eu entendesse o que precisava ser feito. Havia uma dívida espiritual que precisava ser acertada, não no sentido de punição, mas no sentido de responsabilidade, de intercessão, de oração, de pedir a Deus que restaurasse o que eu havia ajudado a destruir. Passei dias intercedendo por pessoas que eu havia prejudicado, por famílias que eu havia tocado com destruição, e a cada oração, a cada lágrima derramada diante de Deus, eu sentia camadas sendo tiradas de mim. Como se cada confissão removesse uma corrente que eu nem sabia que ainda estava carregando. Foi o jejum de revelação que abriu tudo isso, não o jejum como punição, não como esforço religioso para impressionar a Deus. O jejum como postura de entrega total, como declaração de que eu queria ver o que Ele queria me mostrar, independentemente de quanto custasse ver. E custou. Mas libertou de uma forma que nenhum ritual, nenhum poder, nenhuma entidade das trevas jamais havia me dado. Porque a revelação que vem de Deus não paralisa. Ela move, ela cura, ela restaura, ela coloca nas suas mãos não apenas a informação sobre o que está escondido, mas a sabedoria, para saber o que fazer com essa informação. Isso é o que o inimigo nunca quer que você descubra. Existe uma diferença enorme entre sair de um lugar e ser libertada de um lugar. Sair é movimento físico, libertação é outra coisa. É quando as raízes são arrancadas, é quando aquilo que estava enterrado dentro de você é exposto à luz e perde o poder que tinha na escuridão. Eu saí do mundo das trevas no momento. Mas a libertação foi um processo, e eu preciso ser honesta sobre isso, porque muita gente espera que a transformação espiritual seja instantânea, um estalo, um momento único, onde tudo muda de uma vez. E às vezes Deus age assim. Mas na minha história, Ele agiu camada por camada, e cada camada que era removida,
revelava outra que precisava de cuidado. Nos primeiros meses depois da minha conversão, eu ainda acordava no meio da noite com presenças no quarto. Não eram imaginação. Eu conhecia demais o mundo espiritual para confundir as coisas. Eram reais. E vinham com uma mensagem clara: que eu estava tentando sair de algo que não me deixaria ir embora facilmente. Houve noites de terror absoluto. Noites em que eu precisava ficar repetindo o nome de Jesus em voz alta, porque era a única coisa que mantinha minha mente estável. E cada vez que eu pronunciava aquele nome, eu sentia a diferença. Não era sugestão. Não era psicologia. Era poder real encontrando poder real. E eu estava descobrindo pela primeira vez na minha vida que estava do lado que vence. Mas a batalha não era só espiritual. Era também interna. Anos de envolvimento com as trevas deixam marcas na forma como você pensa, na forma como você interpreta as situações, na forma como você se relaciona com as pessoas. Eu havia passado tanto tempo dentro de um sistema baseado em manipulação, em controle, em poder sobre os outros, que eu precisava aprender do zero o que significava confiar, o que significava ser vulnerável, sem usar isso como fraqueza, o que significava amar sem agenda. Esse foi talvez o processo mais doloroso de toda a minha transformação. E foi exatamente nesse processo que o jejum de revelação se tornou o meu maior aliado. Porque cada vez que eu entrava num período de jejum, entregue a Deus, pedindo que Ele me mostrasse o que ainda estava oculto dentro de mim, Ele mostrava, não de forma cruel, não de forma condenatória, mas com uma precisão cirúrgica que ia direto ao ponto. Ele me mostrou acordos que eu havia feito nas trevas, e que eu nem me lembrava conscientemente, votos pronunciados em rituais que haviam criado vínculos espirituais, que ainda precisavam ser quebrados em oração. Portas que eu havia aberto através de práticas específicas que precisavam ser fechadas com autoridade em Cristo. E cada revelação vinha acompanhada de instrução. Deus nunca me mostrava um problema, sem me mostrar o caminho para lidar com ele. Foi assim que eu fui sendo reconstruída. Eu me lembro de um período específico, cerca de 2 anos depois da minha conversão, em que eu entrei num jejum de 3 dias pedindo a Deus que revelasse se ainda havia alguma raiz que eu não havia identificado. E numa manhã, durante aquele jejum, enquanto eu lia a Bíblia, um versículo saltou da página de uma forma que só quem já experimentou revelação genuína consegue entender. Não foi coincidência. Foi Deus apontando para algo específico. Ele me mostrou que havia um padrão de comportamento na minha vida que tinha origem numa iniciação que eu havia passado ainda adolescente. Uma cerimônia que havia marcado minha identidade de uma forma que eu carregava sem perceber, mesmo depois de convertida. E aquele dia, em oração, eu renunciei àquela marca com uma especificidade que nunca havia feito antes. Eu falei aquilo pelo nome. Eu declarei a quebra daquele vínculo com autoridade em Cristo. O que aconteceu nos dias seguintes foi notável. Pessoas ao meu redor começaram a comentar que eu parecia diferente. Não sabiam explicar o que havia mudado, mas algo havia sido removido que estava afetando até a forma como eu me comunicava, como eu me portava, como eu me via. Isso é libertação real. Não é emoção de culto. É transformação verificável. Hoje, a minha vida é irreconhecível comparada ao que era. Não no sentido de que tudo é perfeito, ou que não enfrento batalhas. Enfrento às vezes, enfrento batalhas intensas, exatamente por causa do trabalho que faço. Mas a diferença é que hoje, eu sei com quem estou. Hoje eu sei que o lado em que estou é o lado que vence. E hoje eu tenho acesso a uma revelação que não vem de trevas, que não me drena, que não exige que eu entregue partes de mim para funcionar. Vem de graça, vem de amor, vem de um Deus que me encontrou no fundo do poço e não me deixou lá. E eu preciso que você entenda que o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Não importa de onde você vem, não importa o que você fez, não importa quão fundo você está. O jejum de revelação não é exclusivo para ex-bruxes, ou para pessoas com histórias extremas. Ele é para qualquer filho de Deus, que está disposto a entrar num lugar de entrega genuína e dizer ao Senhor: mostra o que está oculto na minha vida. Talvez você não tenha um passado nas trevas, mas talvez você tenha situações travadas que não têm explicação natural, relacionamentos que não avançam, doenças que não têm diagnóstico, batalhas financeiras que não cedem, sentimentos de opressão que chegam sem motivo aparente. O jejum de revelação pode ser a chave que você estava buscando sem saber o nome.
Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está travado, que está lutando, que está buscando uma saída. Porque às vezes a mensagem certa chega através de alguém que se importa o suficiente para compartilhar. Seja essa pessoa para alguém hoje. Agora eu quero falar de forma prática. Porque tudo que eu compartilhei até aqui tem um propósito que vai além do testemunho. Tem uma aplicação real para a sua vida hoje. E eu quero que você saia deste vídeo não apenas emocionado, mas equipado. O jejum de revelação não é uma prática mística reservada para pessoas com experiências extremas como a minha. Ele é um princípio bíblico acessível a qualquer pessoa que tenha um coração disposto. Mas existem algumas coisas que eu aprendi ao longo desses anos que fazem toda a diferença entre um jejum que produz resultado e um jejum que termina apenas como esforço físico. A primeira coisa que eu preciso dizer é sobre a intenção. O jejum de revelação começa muito antes de você parar de comer. Ele começa quando você decide, de forma consciente e deliberada, que quer ver o que Deus quer te mostrar, independentemente do que seja. E esse é o ponto onde muita gente recua sem perceber. Porque existe uma parte em nós que prefere não saber, que prefere manter certas portas fechadas, porque abriá-las significa responsabilidade, significa mudança, significa confrontar coisas que são desconfortáveis. Mas eu preciso te dizer, com toda a experiência que tenho, que o que está oculto não some, porque você não olha para ele. Ele continua agindo, continua produzindo efeitos na sua vida. A diferença é que quando está oculto, você não pode agir sobre ele. Você só reage às consequências, sem entender a causa. O jejum de revelação muda isso. Ele traz a causa à superfície. A segunda coisa é sobre a postura durante o jejum. Eu aprendi que o jejum de revelação não é um momento de fazer uma lista de pedidos para Deus. É um momento de silêncio interno, de reduzir o ruído da própria mente, para que a voz de Deus possa ser ouvida com clareza. Isso significa que durante esse jejum, você precisa proteger o seu ambiente, reduzir distrações, diminuir o consumo de informações externas, redes sociais, entretenimento, conversas desnecessárias. Não porque isso seja proibido, mas porque o sinal de Deus fica mais claro quando você reduz a interferência. Na prática, isso pode significar acordar mais cedo para orar, antes que o dia comece, e o ruído aumente. Pode significar separar momentos específicos do dia para ficar em silêncio diante de Deus, sem pedir nada, apenas ouvindo. Pode significar manter um caderno por perto para anotar impressões, sonhos, versículos que chegam de forma inesperada, palavras que aparecem em conversas e parecem ter um peso diferente. Porque Deus fala de muitas formas, e quando você está num jejum de revelação, você começa a perceber que Ele estava falando o tempo todo. Você é que estava ocupado demais para ouvir. A terceira coisa é sobre o que fazer com o que é revelado. Esse é o ponto que eu considero mais crítico e que menos se ensina. Revelação sem resposta é desperdício. Quando Deus te mostra algo durante o jejum, Ele está te dando informação de guerra. E informação de guerra existe para ser usada. Se Ele revelar um padrão de comportamento que está sabotando suas relações, a resposta é arrependimento genuíno e mudança prática. Se Ele revelar uma raiz espiritual que está prendendo sua família, a resposta é oração específica, com autoridade, declarando a quebra daquilo pelo nome. Se Ele revelar uma situação de perigo antes que ela aconteça, a resposta é interceder, agir com sabedoria e tomar as decisões práticas necessárias. Eu já vi situações de saúde serem detectadas antes de qualquer sintoma aparecer, porque uma pessoa entrou num jejum de revelação, e Deus a direcionou ao médico. Já vi relacionamentos sendo restaurados, porque o jejum revelou a raiz de uma briga, que parecia não ter solução, e que na verdade, tinha uma origem espiritual que nenhum dos dois conseguia enxergar. Já vi negócios sendo salvos porque um empresário cristão entrou em jejum antes de tomar uma decisão. E Deus revelou que havia uma armadilha escondida naquele contrato que os olhos naturais não conseguiam identificar. Já vi mães intercedendo por filhos perdidos que entraram em jejum de revelação, e Deus mostrou exatamente quem eram as influências que estavam destruindo aquele jovem, quais eram os vínculos que precisavam ser quebrados em oração, e o caminho específico de intercessão que abriria a porta para a libertação daquele filho.
Esses não são casos isolados. São padrões que eu observo repetidamente, quando o povo de Deus decide usar essa ferramenta com seriedade. A quarta coisa que eu preciso abordar é sobre os limites físicos, ou jejum absoluto, aquele em que você fica sem comer e sem beber por períodos prolongados. Não é para todo mundo e não deve ser feito de forma irresponsável. Se você tem qualquer condição de saúde, pressão alterada, diabetes, problemas renais, histórico de distúrbios alimentares, ou qualquer outra fragilidade física, você precisa consultar um médico antes de qualquer jejum prolongado. Isso não é falta de fé, isso é sabedoria. Deus criou o seu corpo, e Ele não pede que você o destrua para se aproximar dele. O jejum de revelação pode ser feito de formas variadas. Pode ser um jejum de uma refeição por dia. Pode ser um jejum de amanhecer ao pôr do sol. Pode ser um jejum de certos tipos de alimento, como o jejum de Daniel, que excluía carnes e alimentos considerados impuros. O que importa não é a forma exata, o que importa é o coração com que você entra. Eu sempre digo que um jejum de 6 horas feito com o coração completamente entregue produz mais resultado do que 3 dias de jejum absoluto feito por obrigação religiosa ou por vaidade espiritual. Deus não está pesando a sua fome, Ele está olhando para o seu coração. A quinta coisa é sobre perseverança. Nem sempre a revelação vem no primeiro dia. Às vezes, vem no terceiro. Às vezes vem dias depois que o jejum terminou, quando você menos espera. O processo espiritual tem o tempo de Deus, não o nosso. E uma das maiores armadilhas que o inimigo usa é fazer a pessoa desistir um dia antes da revelação chegar. Eu aprendi a confiar no processo, a entrar no jejum sem prazo de validade para a resposta, sem dizer a Deus que se Ele não revelar até tal dia, eu vou parar. Essa postura de exigência bloqueia a sensibilidade espiritual que o jejum está tentando desenvolver. Entre no jejum com uma postura de quem planta uma semente. Você não fica desenterrando a semente todo dia para ver se brotou. Você planta, você rega, você aguarda com confiança. E no tempo certo, o fruto aparece. E quando aparece, você vai entender por que valeu cada hora de espera. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração não é apenas para o vídeo. É uma declaração espiritual que ecoa em dimensões que você não vê. E o inimigo ouve. Eu quero que você pare por um momento antes de fechar este vídeo. Pense na sua vida agora. Pense nas situações que estão travadas, nas batalhas que parecem não ter fim, nas perguntas que ficam sem resposta, nos ciclos que se repetem, sem que você consiga identificar de onde vem. Pense nas pessoas que você ama e que estão presas em coisas que nem elas mesmas conseguem explicar. Agora, eu te pergunto: e se a resposta para tudo isso estivesse num lugar que você ainda não foi buscar? E se Deus já tivesse a revelação que você precisa, esperando apenas que você criasse o espaço para recebê-la? Eu vim das trevas mais profundas que você pode imaginar. Eu fui instrumento de destruição por anos. Eu conheci o poder das trevas de uma forma que marcou cada célula do meu ser. E eu estou aqui hoje, de pé, livre, com um propósito claro. Não porque eu fui forte o suficiente para sair, mas porque Deus foi fiel o suficiente para me buscar onde eu estava. E o mesmo Deus que me encontrou no fundo daquele poço é o mesmo que está disponível para você agora, não amanhã. Agora, o jejum de revelação não é um segredo guardado para poucos. Não é uma prática para iniciados ou para pessoas com histórias dramáticas como a minha. É uma ferramenta que Deus colocou à disposição de qualquer filho seu que esteja disposto a se aproximar com humildade e dizer: Senhor, mostra o que está oculto. Quando você faz isso com sinceridade, algo se move. No mundo espiritual, uma luz é acesa, e trevas, por mais antigas que sejam, por mais arraigadas que estejam, não conseguem permanecer diante da luz de Deus. Eu vi isso acontecer na minha própria vida. Vi acontecer na vida de pessoas ao meu redor. Vi famílias inteiras sendo restauradas, porque alguém teve a coragem de jejuar pedindo revelação e agir sobre o que Deus mostrou. Vi doenças sendo detectadas a tempo. Vi casamentos sendo salvos. Vi filhos voltando para casa. Vi negócios sendo restaurados. Vi libertações acontecendo em cadeia. Porque quando uma pessoa é libertada e a raiz é exposta,
Todos ao redor dela são afetados pela luz que entrou. Isso é o poder do jejum de revelação nas mãos de alguém que crê de verdade. Mas eu preciso ser honesta com você até o final. Esse caminho não é fácil. Quando você pede a Deus que revele o que está oculto, Ele vai revelar. E nem tudo que é revelado é confortável. Algumas revelações vão exigir que você tome decisões difíceis. Algumas vão exigir perdão em situações onde você sente que não tem condições de perdoar. Algumas vão exigir que você renuncie a coisas que parecem pequenas, mas que têm peso espiritual enorme. Mas eu te garanto, com tudo que eu sou, e com tudo que eu já vivi, que cada revelação que Deus traz, por mais difícil que seja de receber, carrega dentro dela a semente da sua libertação. Ele não mostra para destruir. Ele mostra para construir. Ele não expõe para humilhar. Ele expõe para curar. Confie nesse Deus. Ele é diferente de tudo que o mundo espiritual das trevas oferece. Ele não cobra. Ele não prende. Ele não drena. Ele restaura. E se hoje este vídeo chegou até você, eu acredito que não foi por acaso. Acredito que existe algo na sua vida que está esperando ser revelado. Uma resposta que você precisava e que estava mais perto do que você imaginava. Não deixe esse momento passar. Agora eu te faço um pedido triplo. Escreva nos comentários agora mesmo. O inferno treme quando eu oro, porque essa declaração é verdade. E toda vez que um filho de Deus ora com fé, com um coração entregue, com um propósito de buscar revelação e não manipulação, o mundo das trevas é abalado. Eu vi isso de perto. De muito perto. E eu sei que é real. Compartilhe este testemunho com alguém que você sabe que está lutando. Com aquela pessoa que está em silêncio, mas que você percebe que está carregando um peso que não consegue nomear. Com aquele familiar que está preso num ciclo que não cede. Com aquele amigo que perdeu a fé e precisa ver que a saída existe. Você pode ser o instrumento que Deus usa para colocar a chave certa na mão certa hoje. E se este vídeo tocou algo dentro de você, se você saiu daqui diferente de como entrou, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando diretamente para sua situação, através do que foi compartilhado aqui, se inscreva neste canal e deixe o seu like agora. Porque aqui é um espaço onde o mundo espiritual é tratado com seriedade, onde testemunhos reais são compartilhados sem filtro e sem vaidade. E onde a missão é sempre a mesma: levar luz para onde as trevas pensavam que haviam ganho para sempre. Eu sou prova viva de que ninguém está longe demais para ser alcançado. E você também pode ser essa prova para alguém. Até a próxima revelação.